também que apesar de você que está em casa não ter vindo aqui, você também está aí em sua casa, juntamente conosco, participando deste culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Você não pode ver aí da sua casa, mas olhando daqui, a igreja está bonita, né? E está ficando cada vez mais bonita, com o retorno, ainda que gradual, né? Cuidadoso dos irmãos, mas já nos alegramos pela presença dos irmãos conosco e participando deste nosso culto de louvor ao nosso Deus. Só Ele, toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? O pessoal lá de casa não está vendo vocês, mas eles precisam ouvir vocês. Né? Eu falei que está cheia a igreja e eu ouvi duas vozes dizendo amém. Vão dizer, o pastor mentiu. Vamos dar um amém para eles que estão lá em casa, dizendo, nós estamos aqui, estamos guardando vocês também um dia, né? Amém, irmãos? Amém. Lá. Agora tem um 100 aí respondendo, né? Exagero do pastor. Livro de Juízes, capítulo 2. Livro de Juízes, capítulo 2, vou ler do verso 1 ao verso 5. Juízes 2, 1 a 5. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Amém. O livro de Juízes é um retrato de um período de grande decadência do povo de Israel. Josué, que foi um grande líder deste povo, responsável por colocá-lo na terra prometida, havia morrido. E agora parecia não haver lei nem ordem, cada um fazendo o que queria, do jeito que achava melhor. E esta é a realidade que nós encontramos na narrativa do livro de Juízes. Juízes é também um livro que mostra de forma muito transparente e clara um tempo de profunda rejeição, profunda desobediência, o que provocou uma palavra direta de Deus ao seu povo para alertar e consertar os estragos que eles fizeram. E Deus não disfarça os problemas graves do seu povo. Assim como no Novo Testamento, não há uma maquiagem para esconder os graves problemas detectados dentro das igrejas. Se você ler Apocalipse, capítulos 1 ao 3, você vai ver como Jesus observa as falhas graves das igrejas no primeiro século. Apocalipse 1 ao 3 ainda não é visão de futuro, né? Quando você lê Apocalipse, os 3 primeiros capítulos é visão presente do século I, Jesus visitando as igrejas do primeiro século, as 7 igrejas que nós conhecemos lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, e olhando para essas igrejas, ele já faz uma análise e apresenta os problemas
principais que essas igrejas estão vivendo. Se você ler também a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vai ver graves advertências àquela igreja tão nova e já tão manchada pelo pecado e pela superficialidade cristã. Antes de nós analisarmos os versos que lemos, eu quero que você registre em sua mente as seguintes observações. Primeiro, as pessoas às quais o anjo se dirige neste texto de Juízes, que estavam se comportando de maneira perversa, não eram pagãs. Não eram pagãs, mas eram israelitas redimidos, povo chamado, escolhido por Deus. Segunda observação, isso tem uma conexão direta com a igreja. Esta ação de Deus, tentando manter o seu povo firme no reino, mesmo quando os comportamentos justificariam a exclusão dele, ainda este processo de Deus com a igreja ainda está em andamento por graça e misericórdia em Cristo Jesus. Terceira observação, a inclinação para o mal permanece ativa em todo o tempo, mesmo após a redenção de Israel, povo de Deus, povo redimido por Deus, por causa desta inclinação pecaminosa, este povo de Deus foi levado a acreditar que poderia adorar Baal, Astarote, falsos deuses, e ao mesmo tempo declarar devoção ao Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o Deus libertador. Então, com isso em mente, nós vamos ver o que é que Deus está falando conosco hoje, com a sua igreja, a partir e através deste pequeno trecho que lemos no livro de Juízes. Primeiramente, precisamos observar que Deus fala com o seu povo de Israel. Deus fala com este povo através de um anjo. Verso 1 diz assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim. Há uma série de argumentos sobre quem seria este anjo, ou a forma como ele apareceu. Os teólogos discutem um pouco isso, o formato, quem era, em que forma ele apareceu, era um anjo, era um profeta, era o próprio Cristo, né, como segunda pessoa da Trindade. Há uma discussão, mas o que importa para nós agora é que Deus decidiu aparecer a Israel e falar diretamente com o seu povo. Então, o primeiro verso nos indica que é Deus falando. Ele não mandou uma segunda voz, embora esteja aí a figura do anjo. Mas o anjo está falando em nome e pela palavra de Deus. Deus falando com o seu povo. Importa também observarmos que esta chamada teofania, que significa as aparições de Deus, a aparição divina, toda vez que você ouvir esta palavra, teofania, significa uma aparição de Deus, uma forma de Deus aparecer e falar com o seu povo. Então, observamos que esta aparição de Deus tem um conteúdo de julgamento e repreensão ao seu povo por um grave erro de conduta, cuja reação, lá no final do texto que nós lemos, provocou choro e arrependimento. E arrependimento sincero é o caminho mais curto para consertar a vida com Deus. Aprenda isso, meu irmão, sempre será assim. O arrependimento sincero é o caminho mais curto para consertar a vida com Deus.
Deus fez isso através do anjo. E poderia fazer de outras formas, com a intenção de curar a ferida aberta pelo pecado, restaurar a sua aliança com o seu povo e manter a sua graça sobre este povo redimido. Qual é a mensagem? Qual é o sermão para hoje? Perguntaria o povo de Israel quando olhou e viu o anjo aparecendo e falando com este povo. Qual é a mensagem? Qual é o sermão desta manhã? Versos 1 e 2, o anjo disse, então essa é a mensagem: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. E aqui em altares está incluído todos os ídolos e deuses falsos adorados pelo povo daquela terra, pelos povos pagãos. E a última frase, o anjo diz, por que vocês não me obedeceram? A pergunta de Deus para o seu povo, depois de relatar o que ele fez, a aliança que ele tem com este povo, o que este povo deveria fazer ao entrar na terra, o anjo, Deus, pergunta para o seu povo, o que vocês fizeram? Por que vocês não me obedeceram? E aqui parece que nós encontramos, meus irmãos e minhas irmãs, a origem do problema que Deus quer discutir com o seu povo. A origem do problema que levou a nação de Israel a viver todo esse complexo problema e gravidade de pecado que vai estar relatado desde o capítulo 1 de Juízes até o último, porque o primeiro e o último capítulo de Juízes você encontra uma expressão chave, importante e grave. Diz assim, não havia rei na terra, quer dizer, não tinha comando nenhum, cada um fazia o que queria. O povo estava largado, né? Essa é a verdade. Estava largado e tinha largado Deus. Então parece que o grave problema que Deus está querendo discutir aqui com o seu povo é esse. Por que é que vocês não me obedecem? Por que vocês não fizeram aquilo que estava acordado na nossa aliança? E nós já sabemos a expectativa final de Deus ao final do sermão do anjo. Correção, nova atitude, novo coração. Essa era a expectativa da pregação. Aliás, toda pregação tem um objetivo final, né? Espero que o meu objetivo seja alcançado nesta manhã. O objetivo do anjo era pregar uma mensagem para o povo e ao final Deus alcançasse nestes corações uma nova atitude, uma mudança nos seus corações. E nós vamos observar na continuidade da história narrada em Juízes que não foi o caso. Para a tristeza nossa, principalmente de Deus e do anjo pregador. Alguém disse que, querendo apaziguar aí o coração dos pregadores, dos pastores, alguém usando esta expressão e este primeiro verso de Juízes, disse o seguinte aos pregadores: não fiquem preocupados, não fiquem tristes quando a sua pregação não tiver uma aceitação tão grande. O anjo pregou e não deu resultado tão grande assim. Né? O anjo de Deus falou e o resultado foi tão precário. É só ler Juízes e você vai ver como de fato não foi assim a resposta deste povo. O sermão pregado em Boquim, como está escrito, narrado, diz que esse lugar também Boquim, alguns dizem que ele não existia, era uma forma de se referir a um lugar de choro, de pranto, que este é o significado da palavra Boquim, lugar de choro. Então, alguns teólogos dizem que não é que existia um lugar chamado Boquim. O anjo desceu de Gilgal ao lugar do choro, porque ali o povo chorou, lamentou e mostrou todo um arrependimento ainda que superficial. Então, o pregador aqui era um pregador especial, era o próprio Deus, um anjo falando ao povo.
o próprio Deus estava no púlpito de Israel naquele tempo. A mensagem foi rica e clara, mas não houve a adesão esperada e os resultados esperados. Jesus, certa vez, foi muito prático. Ao enviar mensageiros para pregar nas cidades, seus discípulos saindo para pregar nas cidades, ele deu a seguinte orientação: você vai e prega. Se eles ouvirem a mensagem, ok, muito bem, que ótimo, que bom. Mas se eles não ouvirem, você chacoalha o pó das suas sandálias e segue para outra. Parte para frente. Então é a praticidade do evangelho, né? Jesus disse assim, não fica ali batendo em ferro frio, né? Prega o evangelho. Receberam? Amém, glória a Deus, mais gente para o reino. Não recebeu? Chacoalha o pé da sandália, diz para eles, olha, não tenho nada a ver mais com vocês já conhecem o evangelho, já sabem da mensagem, eu vou para outra cidade. Paulo fazia muito isso, né? Pregava o evangelho, fundava a igreja, agora tem gente precisando ouvir mais do evangelho de Jesus Cristo. A mensagem, parte desta mensagem do anjo, era essa: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi. A primeira coisa que o anjo fez foi lembrar Israel do amor e da fidelidade de Deus, porque nesta frase, tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que eu prometi, está embutida esta mensagem clara de que Deus é fiel e ama este seu povo. Ele os tirou da escravidão do Egito, ele os trouxe para a terra que mana leite e mel, ele fez com vocês uma aliança inquebrável. Este é o caráter de Deus, ele não quebra a sua aliança, mas o ser humano se especializou em quebrá-la. Esta mensagem deveria ter trazido à memória de Israel os momentos vividos lá no Êxodo, a travessia do mar, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, o alimento diário, providência de Deus no deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você importante. Se você quer fazer um bem à sua alma ferida ou distante de Deus, nada mais saudável do que um exercício de memória, lembrando o que Deus fez por você no passado. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, colocou os nossos pés firmes sobre a rocha. Ele nos livrou da escravidão e morte e nos trouxe para o seu reino, reino de amor, reino de luz. Diria eu a minha alma, né? Por que ainda insiste em ficar longe do Senhor e virar as costas para o seu Redentor, esquecendo-se de seus grandes feitos? Esta era a mensagem do anjo para o povo de Israel, mas esta é também a mensagem de Deus para a sua igreja em pleno século 21. Diga a minha alma, por que insiste em ficar distante, longe do Senhor, que redimiu a sua alma? Por que virar as costas para o seu Redentor, esquecendo-se dos seus grandes feitos? Deus disse, eu te amarei e continuarei amando com amor eterno. E você se afasta dele, escolhendo a iniquidade, a transgressão, o pecado. Que grande desprezo a tão grande amor. Que grande desprezo a tão grande amor. Disse o anjo, mas vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Esta é uma aliança que Deus fez lá no começo. Se você ler a história de Israel, desde o Êxodo, logo que o povo saiu da escravidão, Deus fez uma aliança com este povo, e nesta aliança já estava embutida esta ordem, este acordo: não se envolvam com a nação estrangeira, porque são pagãos e adoram ídolos pagãos. Quando vocês chegarem lá, destruam todos. Não se associem nem com pagãos e nem com seus ídolos, com seus deuses.
ao entrarem na terra, nenhuma aliança deveria ser feita e nenhum altar aos ídolos deveria ser preservado. O que Israel precisava entender, e a igreja precisa entender também hoje, é que fazer uma aliança com Deus traz muitos privilégios para a nossa vida, mas também traz grandes responsabilidades. Este é exatamente o problema que o anjo está constatando em seu sermão com os olhos no passado. Veja que o sermão do anjo é um sermão do presente, no presente, falando no presente, mas com os olhos no que Deus fez no passado. Moisés já havia então alertado, lá em Números capítulo 33, verso 55, você lê isso. Mas se não expulsares os habitantes da terra, olha os riscos, aqueles que vocês permitiram ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Moisés já tinha alertado antes deste sermão, deste aparecimento de Deus ao seu povo. E agora, há um risco maior, porque o que Deus está falando para este povo? Bom, já que vocês preferiram desobedecer, já que vocês fizeram a opção de manter entre vocês esses deuses estranhos, misturaram as coisas, confundiram as coisas, estragaram um pouco esta nossa aliança, eu vou atender o desejo de vocês. Eu vou simplesmente fazer o que vocês querem. Vocês querem isso? Então Deus diz, vai ficar assim. Eu não vou tirá-los do meio de vocês, e eles serão, como Moisés já havia dito, farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Deve ser uma condição angustiante ouvirmos isso da boca do próprio Deus, dizendo, olha, vocês escolheram viver essa vida medíocre? Então tá bom. Fica com ela. Veja onde ela te leva. Por isso que depois, na sequência de Juízes, você vai ler os altos e baixos, né? O ciclo dos juízes. Qual é o ciclo dos juízes? Peca, 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 sofre, 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 vê o problema, sente o problema, a dificuldade, está difícil, está demais, eu não aguento, pede para Deus. Deus desce, vem, levanta um juiz, tira dos problemas, livra dos inimigos, salva a nação, o povo, obrigado Deus, vai, peca, 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 e aí vai, ciclo, né? Por isso que levantam-se vários juízes, 12 juízes são levantados, estão narrados aí no livro dos juízes. Eu vou deixá-los aí com vocês, aproveitem, mas estejam certos de que serão seus adversários e seus deuses como armadilhas. Foi isso que nós lemos no verso número 3. E aí, a pergunta que o anjo faz, que Deus faz à sua nação, ao seu povo, é: por que vocês não me obedeceram? O que é que vocês fizeram? E este é o grande problema que Deus enfrenta em todos os tempos com o seu povo, inclusive com a sua igreja em todos os séculos até os dias de hoje. Deus está constantemente perguntando para nós, a mesma pergunta feita para o anjo lá nos tempos de juízo: o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo com a minha palavra? O que é que vocês estão fazendo com o meu evangelho? O que é que vocês estão fazendo com os meus ensinamentos? Onde vocês estão colocando todo este conteúdo rico, precioso, que é proclamado ao coração de vocês? Onde vocês estão depositando esse tesouro? E o que é que vocês estão fazendo com ele? Por que vocês não me obedecem? Por que vocês não me ouvem? Talvez seja um alerta para... Eu sei que alguns irmãos têm, às vezes, na conversa de porta, né? João, a pessoa, eu não estou ouvindo muito bem, o meu ouvido está... Né? Esse é um problema físico. Eu também acho que, às vezes, eu preciso correr para fazer uns exames aí, porque, às vezes, eu me vejo meio surdo um pouco. Mas existe uma surdez que não é do ouvido, não é física, é do coração. O povo de Israel, em Juízes, estava surdo no coração. Por que vocês não me ouvem? Por que vocês não me obedecem? É difícil juntar os cacos
e encontrar agora respostas satisfatórias depois que se quebra a aliança com Deus. Nesta pergunta do anjo está inserida a memória de uma história passada de fidelidade de Deus, de amor incondicional, de libertação e tantas outras coisas que Deus fez pelo seu povo nesta trajetória de libertação. Eu fiz tudo isso, disse Deus, para o seu bem e para a sua prosperidade. E o que é que vocês fizeram com tudo isso que eu fiz por vocês? Qual é a resposta do povo? Como é que esse povo responde à palavra, ao sermão do anjo? Choro, tristeza e sacrifício. É o que está aqui no último verso que nós lemos. Choro, tristeza, sacrifício. Verso 4 disse assim: o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios. Diante desse cenário de choro, nós poderíamos acreditar que houve um impacto forte da palavra de Deus e que o problema estaria completamente resolvido. Deus havia causado um grande avivamento no coração da nação israelita. Essa seria a primeira interpretação ao olharmos, ao lermos o verso de número 4. O problema, como eu disse anteriormente, é que, pelo registro contínuo do livro de Juízes, nós vemos que emoções, os choros, não foram suficientes. O choro foi uma reação emocional, mas que não evoluiu para o arrependimento e uma transformação real. Deixa eu dizer mais uma coisa importante para você. Quando alguém chorar pelo impacto da palavra de Deus no seu coração, tem que ser, não é opcional, tem que ser, e tem que acontecer uma transformação real, ou então o choro foi superficial. Não sou poeta, mas está rimando. Porque o povo chorou, né? Está escrito aqui, chorou diante do sermão do anjo, diante da palavra de Deus. Mas olha depois, capítulos 3, 4, 5, 6, 7, e vai lendo Juízes para você ver que povo. Continua lendo o livro de Juízes, você vai ver isso. Foi um grave problema em Israel e pode ser um grande problema para a igreja hoje. As pessoas podem se emocionar, mostrar sinais exteriores de arrependimento, sem que nunca aconteça uma transformação profunda no seu interior, no seu coração. Deus já sabia disso. Deus conhece o coração, a fragilidade deste coração humano. Foi por isso que o profeta Joel, falando em nome de Deus, lá no capítulo 2, verso 13, disse, falando para o povo, vocês não me convencem com esse chorinho aí não. Vocês não me convencem com esses sacrifícios que vocês fazem. Deus falou assim com o povo de Israel também. Lá em Joel nós lemos, rasgai então o vosso coração, e não as vossas vestes, porque era comum, o arrependimento, rasgar as vestes, colocar a cabeça na cinza, a testa na cinza, deitar o rosto no chão, em sinal de arrependimento, sinal exterior de arrependimento. Mas Deus disse, não é isso que me satisfaz, não é isso que me agrada, rasguem os vossos corações. Volta para o Senhor teu Deus, porque Ele é misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Joel capítulo 2, verso 13. Alguém disse que uma lágrima se evapora, mas a melhor coisa é a torrente interna de dor dentro da alma, que deixa uma marca indelével. Uma gota de arrependimento genuína é mais preciosa do que uma torrente de choro. Essa é a expressão de um pregador. Para encerrarmos esta nossa palavra da manhã, apenas uma curiosidade para você observar no texto.
Nós lemos lá no primeiro verso que diz que o anjo subiu de Gilgal a Boquim. De Gilgal a Boquim. Gilgal foi o lugar onde, após a travessia do Jordão, Josué ergueu um altar ao Senhor com 12 pedras tiradas do Rio Jordão quando eles estavam passando. Você deve se lembrar deste episódio, se não você pode voltar às leituras e recordar, mas o povo, ao atravessar o Jordão seco, a ordem era para que eles pegassem 12 pedras do Rio Jordão e do outro lado Josué erigiu um altar ao Deus de Israel, para que quando você passasse por ali e olhasse para aquelas 12 pedras, o que isso recordaria? Que nós passamos no Rio Seco, que Deus nos abençoou com um milagre de secar o rio para nós atravessarmos, porque nós pegamos essas pedras lá do fundo do rio. Então esse seria um altar erigido ao Senhor Deus, para que as gerações futuras pudessem se lembrar do que Deus fez ali. Isso está registrado lá em Josué capítulo 4. Em Gilgal, eles também celebraram a ceia, a Páscoa do Senhor. Josué capítulo 5, 4, depois o 5, na sequência da história com Josué. Gilgal, então, esta cidade, este lugar, representa bênção, presença de Deus, milagre de Deus. E o texto diz que ele desceu, o anjo desceu de Gilgal, aonde? A Boquim. E Boquim, como eu disse também, os teólogos dizem que esse lugar nem existe, não é encontrado, não é um local identificado, mas poderia ser interpretado como o lugar do choro, né? Ele foi para o lugar onde o povo vai chorar, onde tem choro. Porque a palavra Boquim, no original, significa lugar de pranto, lugar de lamento. Eles choraram em reconhecimento de seus pecados, eles choraram por causa das consequências de seus pecados. De Gilgal a Boquim, aqui então, esta nossa curiosidade da manhã. De Gilgal para Boquim pode ser um exemplo claro de como um povo de Deus, pode se mover do lugar da bênção, Gilgal, do lugar da comunhão, Gilgal, do lugar de vitória, Gilgal, para o lugar do choro, da dor e do lamento. E aí eu perguntaria, encerrando esta nossa palavra, estamos em Gilgal ou em Boquim? No lugar da bênção, no lugar da vitória, no lugar da alegria e da celebração, ou no lugar do choro, do pranto, do arrependimento, do sofrimento? Distante de Deus. Porque o primeiro, Gilgal, o povo estava com Deus, celebrando com Deus. Em Boquim, estão distantes de Deus, abandonando Deus, servindo outros deuses, distantes de Deus e em pecado. Ouvir Deus é necessário, como foi para Israel, para a igreja hoje. Reagir à mensagem de Deus é importante, como reagiu o povo de Israel e como nós devemos reagir também. Fazer o caminho de volta é fundamental. De Boquim, voltando para Gilgal, do lugar do choro e do arrependimento para o lugar da alegria, da celebração e da vitória com a presença de Deus. Amém? Deus abençoe a sua igreja.